Olá, tudo bem? Você já deve ter ouvido uma expressão, há um tempo para todas as coisas. Todo mundo acho que já ouviu isso, né? Mas na Bíblia tem, tem isso escrito assim com mais clareza. Tá lá em Eclesiastes, no capítulo 3, o primeiro versículo. Diz assim: nessa vida tudo tem sua hora. Há um tempo certo para tudo. Nessa vida, tudo tem a sua hora. Há um tempo certo para tudo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje, mais precisamente, encerrou-se um ciclo na minha vida. E pode ter sido doloroso para algumas pessoas, mas e também para mim, até porque já tínhamos um certo tempo de convivência, né? Eu com esse grupo, mas como diz a palavra, existe um tempo para tudo. E existe um tempo para nascer e um tempo para morrer. Mesmo que não fale necessariamente de um nascimento de uma criança, mas pode ser o nascimento de uma amizade, pode ser o nascimento de um grupo, pode ser o nascimento de um projeto, de um trabalho. E tempo de morrer é o tempo de acabar aquilo, né? Acabou o projeto, acabou o trabalho, acabou o grupo de amigos, ou seja lá o que for que tenha nascido, chega ao final. E mesmo que a gente às vezes se entristeça porque alguma coisa se encerrou na nossa vida, um ciclo se fechou, mas esse texto precisamente, ele fala, Deus mostrando para nós que independente do tempo ser de nascer, o tempo de morrer, tempo de plantar, o tempo de colher, tempo de rir, o tempo de chorar. Não importa qual o tempo, não importa qual a estação que você vai estar vivendo. Todos os tempos são tempos que Deus determina. Então, Márcia, mas então Deus determinou que algo ruim acontecesse? Não, Deus não é Deus que permite o mal na vida da gente. Ele a Bíblia fala que o mal não vem dele e ele também não tenta ninguém. Não se é tentado e nem se deixa tentar por ninguém, nem tenta a vida de ninguém. Mas o que esse texto está querendo dizer é que, independente de qual estação, de qual situação você esteja vivendo, se é tempo da colheita ou tempo de plantar, ou tempo de rir ou tempo de chorar, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, independente do que você esteja vivendo, todas essas situações, o tempo no qual você está passando, esse tempo é um tempo em que Deus está presente. Seja ele iniciando ou seja ele encerrando. Aí você pode falar assim, mas Deus não pode estar no fim de alguma coisa. Ele está. Ele está. Deus está no início das coisas e Deus também está no final das coisas. E às vezes é necessário que eu e você, às vezes a gente passe por um tempo desse, né, de começar alguma coisa ou de finalizar alguma coisa, porque tudo na vida da gente vem para um aprendizado. Tudo.
tudo na nossa vida vem para o nosso crescimento, vem para nosso amadurecimento e para a gente crescer até como ser humano também. E eu achei muito interessante, porque às vezes a gente fica achando que eu estou passando por isso, parece desse é um castigo que Deus está imputando a mim. Mas eu quero que você entenda, né, nessa reflexão, que é muito mais do que um desejo de Deus vingativo contra você. Muito pelo contrário. Não importa se essa experiência é alegre ou triste, ou se ela enche com a sua presença. É lógico que a gente prefere as experiências alegres. Claro que a gente prefere as experiências tristes. Isso é fato. Mas o Evangelho põe essas coisas de lado, independente de ser triste ou de ser alegre, e declara que para Deus isso não faz diferença, sabe? Não faz diferença. O tempo no qual você está passando é o tempo de Deus. E Ele pode estar presente em cada experiência da vida, em cada experiência da nossa vida. Puxa, mas essa experiência, a gente tem um hábito, né, de falar que às vezes a gente está vivendo um deserto. Mas até no deserto, Deus está presente. Até no deserto, Deus está presente. E quando a gente lê o texto lá de Jesus, depois que Jesus foi batizado, a Bíblia fala que o Espírito levou Jesus ao deserto. Foi o Espírito de Deus que levou Jesus ao deserto para um tempo que Jesus ia precisar de preparação para começar o ministério dele aqui na terra. Então, ele passou um tempo. Aquele tempo foi necessário, porque depois que aquele tempo passasse, Jesus não ia mais conseguir ter um tempo, e não teve. Qual foi a vez que você lê na Bíblia que Jesus está sentado, descansando, meditando, pensando em... Não tem, porque sempre tinha pessoas em volta de Jesus. Jesus estava ensinando, Jesus estava trazendo alguma coisa, curando as pessoas, trazendo coisas, trazendo vida para a vida das pessoas. Então, foi necessário aquele tempo de Jesus lá no deserto para que Jesus tivesse um tempo com Deus. Sabe, aquele tempo separado que Deus escolheu naquele momento, porque ele sabia que o que estava para vir seria muito doloroso. E o que a gente sabe que estava para vir na vida de Jesus? Uma crucificação e uma morte. Então, a gente precisa, às vezes a gente precisa passar pela situação de às vezes, de escassez, para a gente entender como é ter abundância, sabe? A Bíblia fala que quando você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Mas para você chegar ao muito, você precisa entender do pouco. Então percebe? Tempo de escassez e tempo de abundância. Em todas essas situações, Deus está. Mas será que Deus está? Deus está. E sabe, o que eu queria deixar para mim, para você de reflexão, é que você começasse a olhar para esse tempo que você está vivendo como um tempo exclusivo de experiência com Deus. Às vezes você fala assim, eu estou aqui no hospital, eu estou aqui presa nessa cama, ou então eu estou vivendo essa situação muito difícil. Às vezes Deus está permitindo a solidão, às vezes Deus está permitindo você estar acamado, para que você tenha um tempo, sabe, de
de conexão com Deus. Às vezes no nosso dia a dia, o nosso dia a dia é tão corrido. Eu não sei como é o teu, mas na grande maioria o nosso dia a dia é muito corrido. E a gente às vezes não tem tempo para parar, sabe? Para sentar, para meditar, sabe? Para ouvir para botar uma música de fundo e ficar relaxando e pensando em Deus, ou nas coisas de Deus, ou meditando na palavra. Às vezes a gente não tem esse tempo todo para fazer isso. Não tem, porque é corrida, é o trabalho, é a casa, são os filhos, e é marido, é mulher, é tanta coisa, é igreja. Às vezes as pessoas têm mais de um emprego, então é aquela correria da vida e você não tem um tempo. Mas eu vim aqui para te falar que esse tempo de solidão, ou esse tempo desértico, ou esse tempo só, ou esse tempo de acamado, olha para todas essas situações, tenta olhar para esse momento que você está vivendo e tenta enxergar a mensagem que Deus está querendo trazer para você. Deus está em todo lugar, em todos os momentos. Deus, ele não nos abandona, não nos abandona. Em todo tempo ele está presente. E ele está presente na escassez, na abundância. Ele está presente no nascimento, e está presente na morte. Ele está presente no tempo de colher e no tempo de plantar. Ele está presente no tempo de amar e no tempo até de odiar, como a Bíblia mesmo fala. Está no tempo de ganhar e no tempo de contar as perdas. Então, independente do tempo que você esteja vivendo, Deus, ele está com você. E ele quer me ensinar e ensinar você também que nesse tempo há lições preciosas a se aprender, há coisas muito importantes que de repente a gente está deixando passar e não está se apercebendo que Deus quer que a gente tenha a sensibilidade de entender. Quando você entende a situação que você está vivendo, você começa a olhar com outro olhar, com outros olhos, o problema. Aí você começa a perceber que às vezes essa situação não é tão difícil, ou que esse trabalho não é perturbador, como você acha que está ali só para infernizar a sua vida. Você começa a olhar e fala, Senhor, esse trabalho pode estar sendo difícil para mim, parecer difícil aqui, mas tem pessoas que nem trabalho têm. Senhor, eu estou passando essa enfermidade, mas tem pessoas que estão terminal. Pelo menos eu estou tendo um tratamento, eu estou conseguindo me cuidar, sabe? Ah, Senhor, eu tô sozinha. Eu queria um companheiro, uma companheira, mas eu ainda não consegui. Mas tem pessoas que de repente perderam a esperança de ter um futuro ao lado de alguém, porque foi tão magoado na vida, foi tão ferido, que hoje não consegue mais abrir o coração. Mas você está só esperando Deus conectar você com alguém. Então, use esse tempo, sabe, que Deus está te dando como um aprendizado. Olhe para ele e veja Deus nesse tempo. A gente acha que Deus só está nos momentos bons, mas Deus também está naqueles momentos não tão bons da nossa vida. Nessa vida, tudo tem sua hora. Há um tempo certo para tudo. Eu vou ler para você, porque esse texto é muito interessante.
a hora de nascer e hora de morrer, a hora de plantar e hora de colher, a hora de matar e hora de curar, a hora de destruir e hora de construir, a hora de chorar e hora de rir, hora de lamentar e hora também de se alegrar, hora de fazer amor e hora de se abster, hora de abraçar e hora de se afastar, hora de ganhar e hora de contar as perdas, hora de segurar, mas também hora de largar, hora de arrancar e hora de consertar, hora de calar e hora de falar, hora de amar e hora de odiar, hora de iniciar a guerra e hora de fazer a paz. Percebe? Há um tempo para tudo. Nem todo tempo vai ser tempo de sorrir. Às vezes vai chegar o momento de chorar. E às vezes aquele choro vai ser libertador para você, que vai colocar para fora tudo aquilo que está te prendendo. Às vezes arrancar alguma coisa pode parecer doloroso para você, mas é necessário para você crescer. Às vezes a gente planta, coloca uma plantinha num vaso ou numa hortinha. E aí, junto com o que você plantou, nascem uns matinhos. É necessário que você chegue lá e arranque os matinhos. Para quê? Quando você arranca os matinhos, a plantinha até fica sozinha, ela começa a crescer e fica até mais... começa a aparecer. Antes, o que acontecia com ela? Ela, às vezes, não podia, estava fechado. Então, essa planta começou muito bem, você plantou a sementinha, ela cresceu, floresceu, mas aí veio as formigas e comeram a plantinha toda. É o momento de arrancar. Ou então, você plantou uma cebolinha, ou plantou uma couve, ou plantou um tomatinho. Plantou, ele cresceu, deu fruto, mas agora é hora de arrancar. Arrancar para quê? Para se alimentar. Então, percebe como é necessário essas estações na vida da gente? Percebe como é necessário? É lógico que você não vai viver o deserto para sempre. Você não vai viver a solidão para sempre. Você não vai viver acamado para sempre. Vai chegar o momento da companhia, vai chegar o momento de florescer, vai chegar o momento de ser curado. Tudo isso vai chegar. Mas eu só sei chorar, mas vai chegar o tempo de rir. A Bíblia fala em Salmos, um versículo que eu gosto muito, que o choro pode durar uma noite. Você pode chorar a noite toda, mas a gente tem a certeza, porque a alegria vai vir pela manhã. Percebe? Noite e dia. Então, mesmo que você chore a noite toda, não se preocupe, o sol vai raiar. E a hora que o sol raiar, aí você vai cantar e vai sorrir. Então eu queria deixar essa reflexão pra gente. Não se preocupe com o tempo que você está vivendo. Deus está nesse tempo com você. Você não está sozinho. Nunca nós estamos sozinhos. E se você acha que Deus não está com você, eu te desafio a convidar Deus para ser a tua companhia. Senhor, nunca orei. Eu nunca me aproximei tanto do Senhor. Mas a Márcia falou e eu vou fazer. Eu vou me aproximar do Senhor e eu vou pedir. Seja minha companhia nesse tempo, sabe?
e você vai se surpreender. Depois você pode me contar, pode deixar comentário do que Deus vai fazer por você. Eu tenho certeza porque eu já vivi isso. Eu já vivi situações em que eu achava que eu tinha chegado no final. Eu olhava para a minha situação e falava, meu Deus, não tem mais jeito. Não tem. Para mim acabou. E aí, qual não era a minha surpresa? Que eu descobria que a solução chegava. Eu saí daquela situação. E hoje eu estou aqui falando com você. Eu já estive em depressão. Eu já tive síndrome do pânico. E coisa ruim é você viver uma depressão. É ruim. Sabe? Não dá pra gente explicar esse tipo de dor e de aflição que a gente vive. Eu vivi isso. Vivi. E eu vivi numa ocasião em que eu tinha 18 anos. 18 anos. Eu era muito nova, uma menina. Só que naquela época eu não entendia o que era isso. O médico me diagnosticou com síndrome do pânico. E ele achou que tudo aquilo era porque eu estava vivendo um excesso de estudo, porque eu estudava muito. E ele me diagnosticou assim, falou, olha, provavelmente é isso, ela está estudando demais e tal. E não falava assim em síndrome do pânico, não falava assim em depressão. Estava começando tudo isso. E foi uma novidade e uma surpresa para mim, porque eu não sabia como lidar com aquilo. Eu me lembro que ele passou um remédio, eu fui para casa e foi dito que aquilo era do diabo. Isso é do diabo. Você não tem nada, não vai tomar remédio. E eu não tomei remédio. E continuei doente. Continuei depressiva, com síndrome do pânico. Eu só queria me afastar das pessoas, só que não queria ver ninguém, eu queria ficar só dentro do meu quarto. Eu amo ler. A leitura, assim, me preenche. Eu sou... hoje em dia não tanto, mas eu já fui uma leitora muito compulsiva. E eu comecei a tomar pavor dos livros. Eu não conseguia ver um livro na minha frente, nenhum livro que eu tomei pavor. Às vezes eu pegava um livro, começava a ler, daqui a pouco eu queria rasgar as páginas do livro, porque aquilo estava me consumindo. E a minha mãe, sabiamente, também sem entender o que estava acontecendo comigo, mas sábia, entendendo que alguma coisa estava errada. Ela não sabia o que era, mas sabia que alguma coisa estava errada. E minha mãe começou a orar por mim. Minha mãe começou a orar. E eu me lembro que quantas vezes eu cheguei no quarto e eu peguei a minha mãe ajoelhada e ela falando, apresentando o meu nome para Deus. Ou então, nas igrejas, aonde tinha uma igreja, nós morávamos perto de uma igreja e nós não congregávamos ali, mas ela ia lá nos cultos de orações e ela colocava meu nome e ela apresentava e ela falava, irmãos, vamos orar, eu queria que os irmãos orassem pela Márcia, a Márcia não está bem e tal. E ela ficou, e foi, irmã, olha, eu vou falar para você, meu irmão, meu amigo, minha irmã, você que está me ouvindo, que está me vendo, Deus me tirou da depressão. Deus me tirou da síndrome do pânico. Eu saí. É lógico
que quando a situação é extremamente patológica, você precisa de acompanhamento médico, de profissionais que entendem, né, dessas coisas, para te orientar, para poder te ajudar a sair dessa situação. Mas quando você não tem nada a não ser a Jesus para socorrer, para se apegar, Ele te socorre e Ele te tira daquela situação. E eu saí da síndrome do pânico, eu saí da depressão, porque depois uma coisa foi puxando a outra. E eu me vi livre. Glória a Deus por isso. Então eu digo para você, mesmo que pareça o fundo do poço, mesmo que seja uma depressão, que você está tomando remédios e você não está vendo resultado, mas Deus pode te tirar dela. Deus pode, me tirou. Eu posso testemunhar, eu posso falar disso, porque eu vivi. Ele me tirou. Foi um tempo de deserto. Foi um tempo de solidão, porque você, quando vive uma depressão ou uma crise de ansiedade ou uma síndrome do pânico, você passa sozinho. É uma solidão que você enfrenta. Mas Deus, Ele está ali com você. Até nesses momentos que você acha que mais ninguém está, Deus está. Então, é isso que eu queria deixar para mim, para você hoje. Você não está sozinho. Não importa o tempo que você está vivendo. Deus está com você. Tá bom? Fica com Jesus. Deus te abençoe.